Vamos brincar de espelho, mamãe, espelho que aponta o bem. Você me dará seu carinho, mamãe, e eu darei meu também. Olá, é com muita alegria que nós nos unimos para este momento de reflexão, ainda mais nessa época, nesse dia especial, onde nós lembramos das nossas queridas mães. E fazemos em nome do Trino Deus, que é Pai e Mãe, que é Filho e que é Espírito Santo. Amém. Numa árvore, o tronco, os galhos, as folhas, as flores e também os frutos dependerão irrevogavelmente das raízes e de onde elas estiverem firmadas. Disso dependerá a saúde, a beleza, a vivacidade e a funcionalidade da árvore. A Bíblia também trata desse simbolismo e compara a vida da pessoa que verdadeiramente confia em Deus e enraiza a sua vida nele e na sua palavra a uma árvore que cresce à beira de um riacho. Eu gostaria de compartilhar com você esta palavra bíblica, segundo o Salmo número 1. E ali nós lemos e ouvimos assim: Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo o que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo, as suas folhas não murcham. Assim também, tudo que essas pessoas fazem dá certo. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva. No dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. Pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém, o fim dos maus são a desgraça e a morte. Até aqui esta palavra que vai nos orientar à reflexão. Como uma árvore que cresce à beira de um riacho. Assim é comparada a pessoa que verdadeiramente confia em Deus e busca na sua palavra os nutrientes necessários para viver. Assim, uma árvore plantada perto da água. Nós sabemos que mesmo nos tempos de secura e escassez, ela continua sempre viva, sempre verdinha, sempre esperançosa. E assim é a pessoa que se refugia em Deus. Apesar de muitas vezes viver momentos de sofrimento, onde toda e qualquer pessoa passa, ela continua viva, porque ela se sabe cuidada pelo bom agricultor, que é Deus. E essa pessoa, ela possui 3 características de acordo com o Salmo. Ela não se deixa levar pelos conselhos dos maus, não segue o exemplo daqueles que não querem saber de Deus e não se junta com quem zomba do que é sagrado. Antes, ou ao contrário, o prazer dessa pessoa está na palavra de Deus. Nela medita diariamente, dia e noite, e assim a palavra passa a ser objeto do seu amor, passa a estar presente na sua boca, nos seus ouvidos e principalmente no seu coração, e por ela se deixará guiar. Por outro lado, o Salmo também nos traz uma imagem quando compara a pessoa que não confia verdadeiramente em Deus e não está enraizado nele com a palha que o vento leva. E nós sabemos que quando se peneira arroz ou feijão, por exemplo, os grãos pesados caem de volta à peneira e a palha é levada ou lançada pelo vento a qualquer lugar. A palha conta com a sorte. Ela, assim, é comparada àquela pessoa que não está segura com Deus, mas que é levada e precisa contar com a própria sorte. Diz o Salmo que no dia do juízo final, Deus purificará a sua comunidade, separando, eliminando as palhas, ou separando o grão das palhas. Assim, o caminho dos justos leva à vida, e o caminho dos ímpios leva à destruição.
Queridos irmãos e irmãs, e hoje em especial, queridas mães, feliz é a pessoa que busca e segue em sua vida os conselhos que Deus revela na sua palavra. E nós temos que mudar muitas vezes nosso pensamento em relação à palavra, não ter a Bíblia como um livro, quem sabe, muitas vezes ultrapassado, difícil de se entender, mas levá-lo como um livro especial, cheio de bons conselhos de Deus para a nossa vida. E assim, quando nós pensamos com carinho nas nossas mães, estando elas vivas entre nós, ou vivas na nossa lembrança, na nossa memória e no coração, nós podemos retirar desse salmo uma bela reflexão. Mãe que é mãe fará de tudo para que os seus filhos sejam como árvores frondosas, que com a sua cor, com o seu brilho, exala o bom perfume de Cristo e compartilha os bons frutos. As suas instruções sempre conduzirão a um bom caminho, que promove vida com sentido, com qualidade. A alegria de qualquer mãe é ver que os seus filhos estão alegres, percorrendo o caminho de Deus. Nós sabemos que há situações em que os filhos às vezes não querem acolher os conselhos maternos. E algumas vezes o meio ou as influências nos quais vivem ao seu redor falam mais alto para eles. Mas mesmo sabendo que às vezes esses conselhos que os filhos acabam adotando são conselhos que os tornam como palhas frágeis, a relação da verdadeira mãe com seus filhos nunca muda. Mãe que é mãe nunca desiste, mas continuará a ensinar o seu filho todos os dias com amor, com carinho, a ser uma árvore plantada e que cresce à beira do riacho, onde as folhas não murcham e nem secam, por pior que sejam as secas da vida. Por outro lado, a beleza e a alegria de qualquer mãe é quando ela percebe que o filho está enraizado no caminho de Deus e dali busca os seus nutrientes para viver. Por isso, sim, é melhor escutar o conselho da mãe. Melhor ainda é buscar a orientação na palavra de Deus e na sua vida. Martinho Lutero, o reformador da nossa igreja, certa vez disse: a palavra de Deus é como erva. Quanto mais é manuseada, mais perfume ela exala. E nós sabemos disso que quando nós mexemos, quem sabe, numa planta, ou numa flor, num chá, quando a gente se dá conta, nós temos o cheiro daquela planta, o perfume dela nas nossas mãos. E assim é com a Bíblia. Quanto mais nós folhearmos a Bíblia, assim mais nós vamos perceber que o seu cheiro fica em nós e a nossa vida passa a exalar o mesmo perfume. Claro, nós sabemos que mesmo que nós escutamos a nossa mãe, que nós seguimos os seus conselhos, ainda assim, muitas vezes nós vamos ser tentados e vamos enfrentar grandes desafios. A árvore, mesmo plantada à beira do riacho, também não está livre de passar por temporais e grandes ventanias, mas a diferença é que ela está enraizada, e isso a manterá de pé, a manterá firme e viçosa até que aquela tempestade passe. Então, se a nossa mãe nos ensinou, se nós trazemos na nossa memória esses bons aspectos e ensinos que ela nos repassou, é porque ela foi e continua sendo uma árvore frondosa. E se ela nos passou isso, é porque ela deseja que nós também sejamos como tal. Então, hoje nós dizemos: gratidão às mães que estão enraizadas em Deus. Gratidão às mães que também querem que seus filhos estejam enraizados em Deus. Gratidão às mães que não estão desistindo dos seus filhos. Por isso, busque a Deus e as suas orientações. Não deixe-se influenciar pelo meio que você vive, mas fique sempre agarrado nos conselhos divinos. Assim você será feliz, você será bem-aventurado e aventurada. Assim você será como uma árvore que cresce à beira do riacho. Que assim seja. Amém. E a partir dessas palavras, eu gostaria de, neste momento, a título de homenagem às nossas mães, a você, mãe, também assim compartilhar um pequeno poema ou algumas palavras que servem e nos guiam assim. Diz que no dia que Deus criou a mulher, até os anjos no céu perceberam uma dedicação diferente.
E diz que um anjo chegou perto de Deus e lhe perguntou: por que tanto zelo para com esta mulher? O que ela tem de diferente de todos os demais seres vivos? E diz que Deus, com um sorriso no seu rosto, respondeu para aquele anjo assim: esta mulher vai ter na terra o papel de mãe, por isso precisa ser especial. E aí ele vai relatando dizendo assim, que a mãe, ela deveria ter um beijo que tivesse o dom de curar qualquer coisa, desde leves machucados até um namoro terminado de um filho. Deveria ser dotada de mãos hábeis e ligeiras, que agissem preparando o lanche do seu filho, enquanto que cuidasse de repente das panelas para a comida não queimar. Que tivesse noções básicas de enfermagem e fosse especialista em medicina da alma, que aplicasse curativos nos ferimentos do corpo e colocasse bálsamo nas feridas invisíveis de uma alma magoada. Mãos que soubessem acariciar, mas que também soubessem ser firmes nos momentos necessários. Por ser mãe, deveria ser dotada de muitos pares de olhos, um para muitas vezes ver atrás das portas fechadas, outros para ver aquilo que ela talvez não gostaria de ver, e também um par de olhos para com doçura enxergar uma criança em apuros e lhe dizer: eu te compreendo, não tenha medo, eu te amo, mesmo sem precisar proferir uma palavra sequer. O modelo de mãe deveria ser dotado ainda da capacidade de convencer uma criança de 9 anos a tomar banho e uma de 5 anos a escovar os dentes e dormir na hora certa. Um modelo delicado, mas também resistente, capaz de vencer todos os vendavais que a vida colocaria para proteger os seus filhos, de superar às vezes a própria enfermidade em benefício daqueles que estão ao seu redor, quando os alimenta com o pão do amor. A mãe deveria ser uma mulher com capacidade de pensar e fazer acordos com as mais diversas faixas etárias de idade. Uma mulher com capacidade de derramar lágrimas de saudade e de dor, mas ainda assim insistir e animar o filho a seguir o seu caminho. Uma mulher com lágrimas especiais para os dias de alegria e de tristeza, e tivesse sempre também o que? As horas ou para os momentos de desapontamento e de solidão, também tais lágrimas especiais. Uma mulher de lábios ternos, que soubesse cantar canções de ninar para os bebês, tivesse também palavras certas para o momento certo. Lábios que soubessem falar de Deus, falar da fé, que soubessem orar com seus filhos, que cantassem poemas de exaltação e para os encantos da vida. Uma mulher, uma mãe, uma obra-prima criada pelas mãos sublimes de Deus, um ser único e especial. E não é exagero dizer, enquanto houver mães na terra, Deus estará abençoando toda a humanidade, porque a mãe é a mão que conduz, é o anjo que vela, é a mulher que ora, na esperança de que seus filhos alcancem felicidade e paz, não se tornem palhas, mas como árvores, árvores que crescem na beira de um riacho. Feliz é você que tem uma mãe assim. Feliz é você, mãe, por ter sido criada assim. A você, a nossa ternura e o nosso carinho neste feliz Dia das Mães. Amém. Convido ainda a juntos termos um momento de oração. Oremos. Deus de amor e bondade, fonte de toda a vida, nós nos achegamos a Ti na certeza de que ouves a nossa oração. Agradecemos pelas mães que com carinho e muito amor se dedicam para que seus filhos e filhas vivam num ambiente de segurança, paz e justiça e desejam que elas sejam como uma árvore que cresce à beira de um riacho. Nós oramos por todas as mães que não sabem ser mães, ou que não tiveram tempo para se preparar, ou também não têm condições de exercer a maternidade dignamente. Dá a elas sabedoria, a Deus. Nós oramos por todas as mães que neste dia, com tristeza e saudade, lembram de filhos que já partiram desta vida.
Dá a elas o teu consolo, Senhor. Nós oramos por todos os filhos e filhas que lembram com saudade e tristeza da mãe que já partiu desta vida. Dá-lhes o teu aconchego. Também lembramos dos filhos e filhas que têm a oportunidade de ter ao seu lado uma mãe frondosa, que apresenta a Ti como Senhor e guia, mas preferem dar ouvidos a conselhos que afastam de Ti, tornando-se palhas. Nós oramos por todas as pessoas que sofrem, por aquelas que estão enfermas, deprimidas, que se sentem sozinhas ou abandonadas. Dá-lhes esperança. Obrigado, Senhor, que não há nada neste mundo que nos possa separar de Ti. Nisso nos agarramos e é a partir disso que queremos viver. Em nome de Jesus Cristo dizemos, obrigado, Senhor. Amém. Neste momento, quando pensamos na nossa mãe, gostaria que você acolhesse em seu coração as seguintes palavras de bênção. Que Deus os abrace com o amor de um pai, que os cuide com o carinho de uma mãe, que os faça alegres com a amizade daquele bom amigo, que os faça sorrir com a ternura de uma criança e os guie com a sabedoria dos avós. Assim te abençoe Deus Pai e Mãe, Filho e Espírito Santo. Amém. Como uma árvore que cresce na beira de um riacho, assim queremos ser, assim queremos viver. Vá e ajude para que mais pessoas assim o queiram. Que Deus te abençoe. Abrace a sua mãe ou lembre dela no coração, desejando um feliz e abençoado dia. Amém. Vamos brincar de espelho, mamãe, espelho que aponta o bem. Você me dará seu carinho, mamãe, e eu darei meu também. Não deixaremos sozinho, mamãe, você, nem eu, nem ninguém. Construiremos um ninho, mamãe, que acolha sempre alguém. Vamos brincar de espelho, mamãe, espelho que faz florir. Eu vou procurar ser querida, mamãe, você procura me ouvir. Juntos faremos da vida, mamãe, espaço pra repartir. E cada casa florida, mamãe, será um lugar pra sorrir. Vamos brincar de espelho, mamãe, espelho de muito amor. Eu vou lhe enxugar a tristeza, mamãe, você conforta minha dor. Eu serei sua beleza, mamãe, você será minha cor. Eu serei a natureza, mamãe, você o dom criador. Vamos brincar de espelho, mamãe, espelho onde a paz vê luz. Você me oferece um abrigo, mamãe,